Fala galera, Rafael Satier, eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida nesse dia. Hebreus capítulo 4, versículo 15, a partir do versículo 15, versículo 16, vai dizer assim, vou ler com vocês aqui, olha só. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Uma definição que eu gosto muito, que eu muito me identifico, é que a graça é o favor não merecido. Linda essa definição, de fato nós não merecíamos o perdão, de fato nós não merecíamos a salvação, de fato nós não merecíamos o sangue de Jesus sobre nós, mas a graça nos possibilita e nos dá acesso a todos esses benefícios. A graça é aquela que nos dá força quando estamos fracos, que levanta o caído. Eu compreendo e entendo que a graça ela é uma ferramenta que levanta o homem do monturo, né? Diz a Bíblia que nós andávamos no charco de lodo, no lamaçal, mas ele, pela graça, pelo poder da graça, nos tomou e firmou os nossos pés sobre a rocha. Eu entendo perfeitamente que a graça é aquela que levanta o caído. Eu entendo perfeitamente que a graça ela nos dá esses benefícios para quem de fato precisa se levantar, para quem precisa recomeçar ou para quem precisa de uma segunda chance. Mas à luz da palavra, nesse livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16, eu entendo de uma maneira diferente. E eu entendo que a graça, além de ser todas essas coisas e nos dar todos esses benefícios, e eu acredito até mais, que a graça ela é a espinha dorsal da salvação. O apóstolo Paulo ele vai dizer aos Efésios, pela graça sois salvo. Não existe salvação sem a graça. Mas eu também gostaria de te fazer entender que a graça é muito mais do que isso. A graça, na verdade, ela também é um empoderamento que te faz ser forte. É aquilo que te empodera, na verdade, não para cair e solicitar perdão ou pedir ajuda a Deus através da graça dele. Mas eu gostaria que você, através desse versículo, entendesse que a graça ela é uma ferramenta para que você nem precise cair. Que a graça é uma ferramenta que te fortalece e que a graça é uma ferramenta que firma os seus passos. A verdade é que a gente vive num tempo onde tudo é muito rotulado. O Brasil ainda se encontra polarizado politicamente, embora as eleições elas se findaram no ano passado, mas ainda existe a polarização e com a polarização, consequentemente, a gente vive aquela ideia de que as pessoas são rotuladas por aquilo que elas falam, por aquilo que elas vestem, ou até pelo estilo. Eu, por exemplo, eu tenho um dread aqui na cabeça aqui, e alguns lugares que eu frequento, algumas pessoas acham que eu dou um dois, ou que eu fumo uma maconha, simplesmente pelo fato de eu usar um dread. Não é isso, não tem nada a ver, você não pode e nem precisa ser rotulado pela roupa que você tem, pela cor que você tem, pela forma como você fala. E isso muitas vezes acaba interferindo dentro da nossa forma de interpretar a palavra de Deus. A gente acaba rotulando a palavra de Deus. E eu ouso dizer que para muitas pessoas a graça foi rotulada como uma espécie de amuleto quando eu estou fraco, ou um amuleto quando eu estou passando por uma dificuldade, ou quando eu caí, ou quando eu estou mal. E aí a graça de Deus me basta porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tá certa essa narrativa? Tá certa. Tá ok essa forma de pensar? Tá ok. Não estou dizendo que você não caiu, eu não estou dizendo que você não vai cair, não estou dizendo que você não errou, eu não estou dizendo que você não vai errar. O que eu quero que você entenda é que a graça não pode ser limitada ao nosso pecado. A graça não pode ser limitada à sua fraqueza. A graça é o empoderamento que te faz forte. Entendendo isso, querido, chegamos à conclusão que a graça ela não está somente disponível para estender a mão para um homem que está caído, e sim, depois que levantá-lo, empoderá-lo para assim vencer as suas tentações, ter uma vida de vitória e, sobretudo, vencer o pecado. Que a graça de Deus possa te empoderar, se achegue com ousadia ao trono da graça de Deus, a fim de alcançar misericórdia, graça e socorro em tempos oportunos. Lembrando que aquele que está sentado no trono, o nosso sumo sacerdote, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, vai fazer você vencer, fazendo você crescer, fazendo você superabundar e a palavra dele se cumprir na sua vida, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça e paz, Deus abençoe sua vida. Oração é a chave do avivamento.